Amém? Gênesis capítulo 4, a partir do verso 6. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Meus irmãos, esse é um texto que eu sei que alguns dos irmãos conhecem. É a narrativa do primeiro assassinato que aconteceu sobre a terra. E tragicamente esse assassinato foi por um motivo terrível. E aconteceu dentro de uma família. Um irmão foi capaz de assassinar o outro. E o detalhe, por causa de culto. 2 irmãos foram cultuar a Deus. E um conseguiu ficar com raiva do outro num ambiente desse. Pasme, isso acontece até os dias de hoje. Um irmão se chamava Abel, prestou um culto ao Senhor, e o culto dele foi aceito ao Senhor. Quando a gente lê o escritor de Hebreus comentando essa situação, ele fala que Abel era justo. Deus não está preocupado tanto com a forma do culto, mas com quem cultua, com a maneira em si de coração, como ele está sendo cultuado. E veio o irmão dele e apresentou também o seu culto ao Senhor. Um era lavrador, apresentou das primícias daquilo que ele tinha colhido. O outro era pecuarista, apresentou diante de Deus também as primícias daquilo que tinha feito. E meus irmãos, Deus não se agradou da adoração dele. E Caim percebeu isso. Só que ao invés de ele simplesmente procurar melhorar, o que ele fez? Ele ficou com raiva do outro. De alguma forma no coração dele, ele conseguiu responsabilizar o irmão. E naquele contexto, algo começou a nascer no coração dele. Caim começou a ficar mal-humorado. A Bíblia diz que o semblante dele caiu. Você já viu uma pessoa, quando você bate o olho nela e você sabe que algo está incomodando, que ela não está no normal dela? E nesse momento, Deus vira para ele e fala esse texto aqui que a gente leu. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você sabe o que é isso, meu irmão? Antes de Caim assassinar o irmão, Deus já sabia o que ele ia fazer. O onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, sabia que Caim ia matar Abel. E ele, como onipotente, aquele que pode todas as coisas, o que ele fez? Ele poderia ter impedido o assassinato. Está aqui o meu filho amado, eu vou tirar ele dessa situação aqui e vou impedir a morte dele. Deus não fez isso, meus irmãos. Você sabe por quê? Geralmente, não é assim que as coisas funcionam. O mundo que Deus criou, ele funciona debaixo de um sistema, de uma lei, de liberdade. Deus ele não fica interferindo naquelas coisas que têm a ver simplesmente com a vontade humana. Deus deu uma chance para Caim fazer diferente, mas deixou que as coisas acontecessem na soberania dele. Ele assim permitiu. Meus irmãos, Abel era um adorador que realmente era recebido por Deus. Simplesmente passou de um estado de vivo com corpo para vivo na presença de Deus. O problema todo aconteceu foi com quem matou, não com quem morreu. Aquele rapaz, meus irmãos, Deus falou uma coisa para ele: o pecado jaz à porta. Em outras palavras, você está a um passo de fazer uma grande besteira. O seu desejo, ele é contra ti, mas a sua responsabilidade é dominar o seu desejo. Irmãos, lá no Salmo 105, versículo 16, a gente lê lá que o salmista diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos homens e aos filhos dos homens. É o que eu comecei falando para vocês a respeito de como esse sistema funciona.
Deus entregou a terra aos homens, tudo pertence a Ele, continua pertencendo, mas o governo das coisas dessa terra pertencem aos homens e aos filhos dos homens. E temos aprendido ao longo aí das últimas mensagens a respeito desse governo que Deus confiou a nós. Mas esse texto de Caim, meus irmãos, ele vai mostrar para a gente que você precisa governar a você mesmo. O teu desejo será contra ti. Cumpre a você, a sua obrigação é simplesmente dominar esse desejo. A gente vive num mundo caído, meus irmãos, onde as pessoas elas são dominadas pelo desejo. Mas o que a Bíblia diz para a gente, na cultura do reino de Deus, é que a gente é que governa sobre os nossos desejos. O problema é que a gente é ensinado veladamente o tempo todo de que na verdade os seus desejos é que mandam em você. Você já viu aquelas frases de novela, de filme de romance, né? Eu vou seguir o meu coração. Siga o seu coração. Presta atenção, Jesus disse que do coração da gente saem as piores coisas dessa vida. Seu coração tem problema, meu irmão. Você não tem que ouvir seu coração coisa nenhuma. Você precisa aprender a governar sobre ele e não deixar que ele governe sobre você. Irmãos, os piores pecados que essa humanidade conseguiu produzir saiu de dentro do coração do homem. A partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida é restaurada, aquilo que é o propósito dele, aquilo que é o reino dele, e a gente precisa aprender a viver de uma forma diferente. Eu conversava ontem com um discípulo meu a respeito do tipo de mensagem que Deus dá a essa igreja. E a gente tem muita mensagem evangelística, mas meus irmãos, essa igreja, ela não vive só de mensagem evangelística, porque o Novo Testamento todinho, que conta a era da igreja, não é só de mensagem evangelística, porque quando você aceita Jesus, é o início da história, não é o fim da história. A partir do momento que Jesus começa a reinar sobre você, você entende como deve ser a sua vida daí para frente. Você entende que você tem responsabilidades e que você começa a governar sobre coisas, espiritualmente falando. E a primeira coisa que você precisa aprender a governar é sobre você mesmo. Mais precisamente sobre a sua própria alma, sobre os seus próprios desejos. Quando a gente fala de desejo, a gente começa a analisar aquilo que Jesus ensinou. Irmãos, Jesus ensinou que o pecado não está simplesmente em você matar alguém. O pecado começa antes. O pecado começa quando você começa a odiar alguém, exatamente como aconteceu aqui na história de Caim. Deus percebeu que o pecado já estava ali, o pecado já estava à porta. Da mesma forma com relação a outros pecados, Jesus disse que o adultério não começa quando a pessoa leva uma mulher para o motel. Começa aqui no olho, porque ele começa a ser amadurecido aqui dentro. Quando você pega lá no livro de Tiago, no finalzinho do primeiro capítulo, a gente vê Tiago falando a respeito de como funciona o desejo e a relação dele com a nossa morte, com a morte gerada pelo pecado em nós. Algumas traduções vão trazer uma palavra para a gente que é concupiscência. E eu sei que a maioria de nós não sabe o que é isso. Desejo, anelo, vontade ardente. E meus irmãos, esse texto de Tiago eu gostaria de ler para vocês nesse momento. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 13. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago está usando aqui um simbolismo de natureza sexual, para explicar aquilo que tem a ver com os pecados sexuais, mas com qualquer tipo de pecado. Ele fala que tudo começa com a cobiça, ou seja, com o desejo. E aí o que acontece? O desejo, ele seduz, ele começa atraindo. E depois que ele seduziu e atraiu, olha o que ele diz.
Então, a cobiça ou o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Concebido diz respeito ao momento em que o óvulo encontra o espermatozoide. Tem a ver com algo ser engravidado. Tem a ver com algo ser gerado dentro da pessoa. O desejo, ele primeiro vai engravidar dentro da pessoa e depois ele vai dar à luz ao pecado. E o pecado concebido, o que ele faz? Ele gera morte. Irmãos, esse é o princípio de queda de uma porção de gente. Na verdade, da humanidade inteira, né? Você começa simplesmente com uma sementinha dentro de você. Algo que você devia dominar. Porque o propósito de Deus foi justamente salvar Caim naquele momento, de fazer uma coisa tão terrível, de derramar sangue humano sobre o chão da terra. Algo que foi terrível diante de Deus. Ele dá a chance para ele fala, olha o que vai acontecer, o pecado jaz à porta. Algo foi concebido dentro dele, precisava ser abortado antes que nascesse, meus irmãos. O problema é que ao invés de abortar esse mal, a gente fica alimentando ele. A gente fica gerando isso dentro de nós, vai fazendo com que esse pecado vai crescendo, vai crescendo. O teu desejo, ele será contra ti. Não é todo desejo humano que ele é pecaminoso. Você pega o livro de Salmos, você tem uma porção de textos sobre desejo, da pessoa desejando o bem, da pessoa desejando a Deus com todas as suas forças. Os nossos próprios desejos carnais, eles são bons, meus irmãos. O problema é quando a carnalidade é para o lado no sentido de pecado. Mas o desejo, por exemplo, por apetite, né? Você comer alguma coisa. O seu apetite é uma coisa que Deus colocou em você para que você se nutrisse. Mas a partir do momento que você começa a comer, e não é mais para você se nutrir, é simplesmente comer de maneira recreacional. Eu vou comer até acabar porque está gostoso. O seu desejo é contra ti. Cumpre você fazer o quê? Dominá-lo. O desejo sexual foi colocado no ser humano por Deus como uma coisa maravilhosa. Mas a partir do momento que isso começa a ir numa direção contrária daquilo que é princípio de Deus, aquilo para ser feito dentro do casamento, o que acontece? O pecado jaz à porta. Se você primeiro concebe isso dentro de você, você engravida dessa ideia, independente de qual tipo de perversão que seja. Irmãos, eu tenho entendido, quanto mais eu pesquiso sobre o ser humano, eu convivo com o ser humano, eu analiso essa questão do desejo. O desejo é uma coisa que ele só existe, ele só é fortalecido se você alimenta ele. Qualquer tipo de desejo. E quando você começa a alimentar, existe aquele provérbio milenar, não é, que eu falo aqui para os jovens da igreja há milhares de anos. Estou brincando, é um provérbio, não sei se chinês, da onde que é, mas eu falo para alguns aqui há pelo menos uns 15 anos, por aí, que você não pode impedir que um pássaro pouse sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho sobre ela. Irmãos, e quantas pessoas estão deixando que a ideia fique ali, sendo alimentada dentro de si? Olha, o que Deus tentou fazer com Caim, Ele tenta fazer com você que está me ouvindo agora. O seu desejo, ele é contra ti. Você precisa entender quando algo existe dentro de você, e você precisa vencer aquilo. O primeiro passo é esse, porque tem muita gente achando que tem que fazer simplesmente porque está sentindo. Eu vou fazer o que eu estou sentindo. Se eu estou com vontade de continuar comendo, eu continuo comendo. Se eu estou com vontade de continuar descansando com preguiça, eu vou continuar fazendo isso. Eu acho interessante uma fala do apóstolo Paulo, está lá em 1 Coríntios 9. Ele vai comparar, meus irmãos, a sua disciplina espiritual, a sua luta contra o pecado, com um atleta. Ele fala assim: todo atleta domina o seu corpo. Quem aqui pratica ou já praticou algum esporte sistematicamente? Uma corrida, alguma coisa? Irmãos, depois de muitos anos, eu estou tentando devagarzinho voltar a correr.
E eu te digo, a luta está muito mais dentro da nossa cabeça do que fora. Você marca que você vai até um lugar, não é? Quando você está quase chegando nele, você já não está aguentando mais. Mas se você coloca o alvo lá na frente, você passa daquele primeiro marco com tranquilidade. Está aqui na cabeça. O atleta, ele precisa dominar o corpo. Não é o corpo que domina o atleta. O corpo, ele quer parar. E o que o atleta faz? Ele continua. O apóstolo Paulo fala assim, ó, todo atleta domina o seu corpo. E eu esmurro o meu próprio corpo. Eu não estou dando simplesmente soco no ar. Eu esmurro o meu próprio corpo e eu sujeito o meu corpo à escravidão. O que ele está dizendo? O meu corpo é que trabalha para mim, não sou eu que trabalho para ele. Eu mantenho o meu corpo debaixo do controle. Aí ele termina falando assim, para que eu que estou aí pregando para todo mundo, eu mesmo não venha a ser desaprovado. Imagina, você vai me entender numa situação, porque eu sei que nem todo mundo aqui já praticou atividade esportiva nesse sentido, de ir ao limite. Mas uma coisa eu tenho certeza que você fez, acordar muito cedo, tendo ido dormir muito tarde. E fazer isso várias e várias vezes, rotineiramente, muitas vezes. Quando você acorda pela manhã, há uma luta. O que o seu corpo quer? O seu corpo quer continuar dormindo. E aí o que acontece, meu irmão? Se você der bobeira, você volta a dormir. E você já deve ter vivido isso que eu vou falar. Você começa a sonhar. E você sonha que você levantou, que você escovou os dentes, que você foi no banheiro, que você foi trabalhar. E daqui a pouco você acorda na cama. Não! Você sabe o que é isso? É a sua alma tentando trapacear você. É a sua alma convencendo você assim, ó, tá tudo bem, você já levantou, já foi para o trabalho, pode continuar dormindo. Não tem problema nenhum, você já foi até para a escola, ó, já está lá na aula, pode continuar dormindo, corpo. A nossa alma brinca com a gente, porque ela quer ser saciada, meu irmão. A nossa vontade quer ganhar da gente. Mas se você entende que a sua vontade não é você, que você não é a sua alma, você é o seu espírito, você não é a sua mentalidade. Deixa eu explicar para vocês aqui, quando eu estou falando alma, né, nem todo mundo talvez entenda o que eu estou falando. Alguns escritores na Bíblia, eles tratavam alma e espírito da mesma forma, dependendo da cosmovisão deles, mas alguns eles faziam a diferença entre corpo, alma e espírito. A ideia é mais ou menos o seguinte: você é um espírito que mora num corpo e tem uma alma. A alma tem a ver com a sua mente, com o mundo das suas emoções. A palavra alma no Novo Testamento, por exemplo, ela é psique, que pra gente deu origem à palavra psicologia, psiquiatria, tem a ver com a mente mesmo. Então quando eu falo para você que você não é a sua alma, você tem que aprender que você pode governar sobre a sua alma. Se você ler, por exemplo, no livro de Salmos, você aí que tem uma Bíblia digital, ou no computador, num tablet, num celular, depois faz uma pesquisa a respeito da palavra alma no livro de Salmos, só no livro de Salmos. Você vai ver tantas referências a respeito do governo da sua própria alma. É um salmista que de repente ele vira e fala assim: ó minha alma, desperta, adora ao Senhor. Daqui a pouco, minha alma, bendize ao Senhor. Minha alma, louve ao Senhor. Ó minha alma, por que você está tão abatida dentro de mim? Adore a Deus. Eu ainda o louvarei, né? Nesse texto ele fala isso. O que isso mostra pra gente? Que esses escritores cheios do Espírito Santo, eles entendiam que eles não eram o desejo deles, que às vezes o que eles queriam era adorar a Deus, mas a alma deles não queria. Eles saíam da casa dele para ir para um lugar de adoração, e chegava lá, ao invés de adorar, você conhece essa sensação, dá vontade de ficar sentadinho lá atrás, de preferência com alguém que nem vai adorar. É a sua alma. Aí o que o salmista faz? É brincadeira, eu saí da minha casa para isso. Minha alma, levanta, desperta minha alma, louve ao Senhor. Minha alma, bendize ao Senhor. Isso, meus irmãos, é governo
governo espiritual sobre a sua própria alma. Eu queria nesse momento, a partir desse ponto da mensagem, tentar de alguma forma trazer para algo mais prático, e que a partir desse momento você começasse a perguntar para Deus: aonde você tem perdido essa batalha? Aonde você tem sido dominado pelo seu desejo, ao invés de você dominar sobre ele? E a primeira coisa que eu coloquei aqui, meus irmãos, para conversar com vocês, é a respeito de quando a alma da gente começa a jogar responsabilidade sobre a vida do outro. Volta para o primeiro texto que a gente leu, você percebe o seguinte: Caim, ele fica com raiva do irmão, simplesmente porque Deus recebeu a adoração dele e não recebeu a adoração do próprio Caim. O que o Abel tinha feito? Provavelmente nada, meus irmãos. Mas o que Caim estava vendo? Provavelmente muita coisa. Porque uma pessoa, nesse sentido, quando ela se encontra magoada, a alma dela, o desejo que existe dentro dela, começa a tentar tirar a responsabilização de cima de si e jogar para cima do outro. A gente percebe isso quando Deus fala para ele: se você tivesse procedido bem, se você proceder bem, você não vai ser aceito. Ou seja, para com isso, a responsabilidade é sua, não tem nada a ver com seu irmão, o problema é você. Quando você comete um erro, a sua alma, ela tenta jogar culpa em alguém. É no trânsito, é em casa, é no trabalho. Irmãos, a alma da gente começa a trabalhar no automático. Começa a preparar uma desculpa para tirar a responsabilidade de cima da gente e jogar em cima do outro. Aconteceu um problema no trânsito, rapidamente a sua mente começa a se preparar para jogar a culpa no outro. E você sabe o que é pior? Ela convence você. Você está tão treinado muitas vezes em arrumar uma desculpa, e aquilo é tão conveniente, que quando você vai contar essa história lá pela terceira, quarta vez, você está totalmente inocente. No trabalho, o erro muitas vezes foi seu, mas a sua alma começa a trabalhar para ir diminuindo esse erro, até simplesmente você é o inocente da história e o errado é o outro. E aí você sabe o que acontece nesses momentos, meus irmãos? O pecado jaz à porta. Daqui para você fazer uma besteira, é daqui para ali. E você sabe o que é pior? Assim como Caim, que Deus fala para ele: se você proceder bem, você vai ser aceito. Quando você começa a se justificar demais, não há arrependimento em você. Independente do erro ser uma coisa de natureza de trabalho ou algo de natureza espiritual, você não vai melhorar, você não vai passar de nível, você não vai aprender com aquilo que aconteceu. Se é de natureza espiritual, pior ainda, porque quem fica se justificando demais não chega a se arrepender. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Não é justificado porque se acha correto demais. Outra coisa, você se sente diminuído e machucado pela opinião alheia. Você se sente de alguma forma diminuído quando você vê o outro se dar bem. Há em você uma necessidade ainda de se impor de alguma forma. No finalzinho da pregação de domingo eu citei a respeito disso. Eu falei a respeito dessa situação de quando a gente ainda está preocupado demais com a opinião do outro sobre nós, que isso é um sintoma do nosso orgulho, da nossa vaidade. Significa que nós precisamos ser mais como criança, mais humildes, diminuir mais para que a gente cresça. Deus espera que a gente cresça no reino dele, mas o único jeito da gente crescer é a gente diminuir. Você ainda se dói? Você é uma pessoa que consegue ser ofendida? Se alguém vier para te ofender, você ainda é capaz de se ofender? Com alguma palavra, com algo que alguém faz? Você sabe o que é isso? É a sua alma gritando por uma posição acima. É sua alma não aceitando uma posição humilde. É sua alma se doendo ainda e desejando estar numa posição maior, uma posição de controle. É vaidade.
E o que acontece nesses momentos, meus irmãos? O pecado jaz à porta. O seu desejo está sendo contra você mesmo. O seu desejo está trabalhando contra você. Crente dodói, sabe? Não acredito que o pastor falou um negócio desse. Me chamaram a atenção. Ai, porque eu não aguento, todo mundo fala isso, aquilo de mim. Passa de fase que isso vai parar de acontecer. Deus está deixando você passar por humilhação para que você diminua, para que aí você comece a crescer. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Entenda que é a sua alma lutando por uma posição de superioridade. A Bíblia diz, considere o outro superior a si mesmo, ou seja, vai diminuindo para você crescer. A sua alma arrogante precisa ser dominada. A você cumpre dominar o seu desejo de estar numa posição. Anotei outra coisa aqui. Reclamação. Se tem uma coisa que a alma da gente gosta de fazer é ficar murmurando e reclamando. E meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perderam muita coisa importantíssima de Deus, porque ouviram a sua alma e não ouviram a Deus, porque se deixaram dominar por aquilo de mais obscuro que tinha dentro de si. Uma alma doente, e pode ser que a sua esteja, e algumas pessoas tenham inclinação para isso, mesmo sem estar doente, mas uma alma dessa forma, ela contamina os seus olhos, como a gente aprendeu aqui, não sei se quarta-feira passada ou retrasada. Faz com que você enxergue o mundo do ponto de vista da sua alma, do ponto de vista de uma lente embaçada, e você começa a achar que tem um monte de problema, e você começa a achar que as pessoas estão contra você, e você começa a achar que está debaixo de uma perseguição que não está, e você começa a reclamar do marido, e começa a reclamar do filho, e começa a reclamar da mulher, e começa a reclamar do trabalho, e reclama que está quente, e reclama que está frio. Reclamação, murmuração, que é o contrário da gratidão. A gratidão faz bem para a alma da gente, porque força a gente a ver a graça de Deus. Eu tenho dito isso ao longo dos anos para essa igreja, e é sempre bom repetir. Quanto mais você exercita a gratidão, mais você enxerga o que Deus está fazendo. É saúde para você. Não é porque Deus gosta de ficar ouvindo muito obrigado, não. É saúde para você, exercício para você ver a graça de Deus. E aí você agradece. Mas, meus irmãos, a alma da gente não é assim. Naturalmente, a alma da gente, de uma maneira bem geral, ela é ingrata. E como está a sua alma? O desejo dela é de continuar no buraco. O desejo dela é continuar deprimida, numa depressão que vicia muitas vezes. Você sabe uma das piores consequências desse mundo em que as pessoas são governadas pelos seus desejos? Meu papai. Ei, meu filho. O meu desejo. Ali é o meu desejo. Que bonito. Depois papai vê, tá bom? Uma das maiores consequências ruins de um mundo em que as pessoas são governadas pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, e elas não aprenderam a governar sobre a sua própria alma, é uma coisa chamada depressão. Eu sei, eu não quero aqui diminuir o problema de ninguém, e eu não quero dizer que você está sendo fraco por estar deprimido, nem nada disso, não me entenda mal. Se você pesquisar outras mensagens minhas a respeito desse assunto, você vai saber que não é essa a minha opinião. O que eu estou querendo dizer para você é, se você aprender a governar sobre a sua alma, você vai sair. Existe algo dentro de você que é contra você mesmo. O seu desejo é contra ti. A sua alma, muitas vezes, governada por esses desejos, é contra você. Mas a você cumpre dominá-lo. Olha, a sua alma, ela não quer buscar a Deus. Lembra lá do salmista? Desperta minha alma. Minha alma, bendize ao Senhor. Muitas vezes a alma da gente não quer isso. A nossa alma está precisando ser saciada com algo.
A nossa alma tem necessidade de se preencher de alguma forma. O seu espírito sabe que a forma de saciar você é Deus. É como um copo d'água que já é seu, mas você muitas vezes não bebe. Deixa eu beber aqui. É seu, está ali, é só beber. Mas muitas vezes você não quer tirar um tempo para adorar o Senhor, não quer tirar um tempo para se dedicar à palavra de Deus. Meus irmãos, quantas vezes a gente está mal? Eu tiro por mim mesmo. Eu não estou com um pingo de vontade de buscar a Deus, mas eu sei que eu estou muito ruim. É justamente por isso que eu não quero buscar a Deus. Você sabe o que eu faço? Eu governo sobre mim. Esse desejo não vai me dominar. Eu vou levantar e eu vou buscar o Senhor, ainda que seja altas horas da noite, ainda que seja madrugada, eu vou me levantar, porque eu governo sobre a minha alma. E aí eu começo a clamar, eu começo a adorar o Senhor, na marra mesmo, por obrigação. E meus irmãos, quando acaba, eu quero mais Deus e eu não quero mais dormir. Eu sei, alguns aqui vivem essa experiência. Se você governar sobre a sua alma, você vai ter uma vida com Deus muito diferente. Olha, eu citei aqui durante a mensagem, né? O seu corpo, ele quer continuar comendo. O seu desejo é contra ti. A balança está te dizendo isso. Deus usando a balança para dizer para você: o seu desejo é contra ti. O pecado jaz à porta. Você sabe que pecado é esse? Um pecado contra o templo do Espírito Santo. No ano passado, no início do ano, Deus nos deu uma mensagem a respeito desse zelo com a morada do Espírito, que é o nosso corpo. No retiro de intimidade do ano passado, Deus também nos cobrou essa postura. Mas, meus irmãos, eu vejo ainda muitos irmãos levando esse tipo de coisa na brincadeira. Deus está purificando a noiva dele de todo esse tipo de contaminação. A gente não pode ser movido aos nossos apetites. A Bíblia ensina para a gente deve comer simplesmente para refazer as nossas forças. E, meus irmãos, muitas vezes a gente está comendo como se não houvesse amanhã, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E está lá o crente vivendo dessa forma, enchendo o corpo de porqueira, de veneno, de refrigerante, de refrigereco e toda sorte de coisa ruim, e toda azar de coisa ruim. O seu desejo está sendo contra você. Aí o pecado não jaz à porta não, o pecado já entrou. Um pecado chamado gula. Quando você atende simplesmente aquilo que o seu corpo está com vontade, na verdade a sua alma está com vontade. Tem gente que tem problema de saúde, não pode comer certas coisas, mas é escravo do desejo. O seu corpo precisa ser seu escravo e não você dos seus desejos. Última coisa que eu anotei aqui, eu sei que teria muita coisa para dizer nesse sentido. A sua alma, muitas vezes, ela se encontra no inércia. E ela quer continuar, ou sem mudança nenhuma, ou sempre do jeito que você quer, porque você gosta de mandar na situação. A gente passa a vida inteira num tipo de vida, num tipo de ritmo, e quando a mudança vem, e elas são necessárias, meus irmãos, elas são extremamente necessárias, a sua alma, ela não quer saber de mudança. Ela não quer saber de se adaptar àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ou muitas vezes você está com raiva de pessoas, simplesmente porque as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse. Uma vontade de usurpar um poder, muitas vezes, que não é seu, que muitas vezes leva até a própria murmuração ou a rebeldia. O pecado jaz à porta. O teu desejo é contra você, e a você, meu irmão, cumpre dominá-lo. É interessante, Deus ele não deu nenhum método para Caim, 7 passos para você dominar o seu desejo, não. Não estou falando mal de quem faz isso, pode servir para um, para outro. Mas ele conta para Caim. Ele conta para Caim que ele está perto de cair. Ele conta para Caim que tem algo dentro dele que é contra ele mesmo.
que trabalha contra ele mesmo, que sabota ele mesmo. E a partir do momento que você sabe disso, isso deve ser suficiente para você exercer governo, para você falar não. Quem manda nos meus desejos sou eu. Deus me deu essa autoridade. A terra, o governo das coisas aqui, Ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Ele deu para o Caim e Ele deu para você. E cumpre a você dominar. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento para perguntar para Deus. Temos algum músico disponível aí? Vinícius, adora o Senhor daquele violão. E eu gostaria de dar alguns instantes para que você pergunte para Deus, porque, como eu disse, são vários e vários casos e situações que, no fim das contas, meus irmãos, eu gastaria muitas mensagens para ficar falando em cada situação dessa, mas se você perguntar para o Espírito Santo, talvez o Espírito Santo já até tenha te mostrado aonde você tem sido escravo e precisa ser liberto, e precisa ser senhor da situação. Mas agora é hora de você perguntar para Ele, aonde mais? Deixa que Ele mostre para você. Vamos ficar uns instantes em silêncio, só com o violão, adorando ao Senhor e perguntando a Ele. Quantos conflitos familiares tem justamente essa mesma raiz de Caim? Às vezes não irmão contra irmão, às vezes marido e mulher. Uma semente, uma mágoa guardada, que você sabe que já devia ter deixado para lá, que já devia ter perdoado, mas continua ali sendo guardado, como aconteceu com Caim, o desejo sendo contra você, e cada vez que um problema acontece, o pecado jaz à porta, aquilo está ali pronto para voltar de novo nos seus lábios, e você continua tentando se impor dentro de casa, e você continua dentro da sua casa, se sentindo diminuído, se sentindo ofendido, se sentindo ameaçado, porque você não consegue exercer governo sobre a sua própria alma. Eu sou assim em muitas áreas da minha vida, aprendendo hoje aqui, aprendendo com o apóstolo Paulo, a esmurrar o meu próprio corpo, para submeter o meu corpo, para escravizar o meu corpo, aquilo que realmente eu quero. O Espírito ele está pronto, o Espírito sabe o que você quer. Eu queria convidar você que reconheceu uma área, pelo menos na sua vida, que você precisa exercer esse governo. Vem para cá, para a gente orar junto. Deus mostrou para você que você, às vezes, perde a guerra. Que o seu desejo está contra você, que você está tendo dificuldade para dominá-lo. Nós vamos aproveitar que o Senhor nos deu essa palavra hoje. Vamos pedir que Ele libere sobre nós entendimento, disciplina. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele faz essa comparação com um atleta, ele está falando de disciplina. Um atleta que tem disciplina para levantar no horário certo, para correr o tanto que o corpo dele não quer correr, mas ele se obriga, ele vai assim mesmo, disciplina. É assim que a gente vence a nossa alma, disciplina. Disciplina não é uma coisa, meus irmãos, simplesmente para um dia. É uma coisa para todo dia você vencer. Todo dia o pecado vem, ele bate a porta. Disciplina para não deixar ele entrar. Governe sobre a sua alma.
Como diz aquele provérbio aqui no Brasil, né? Tem que matar um leão por dia, é assim mesmo. Você sabe aonde a sua alma é perigosa. Você sabe onde a sua alma está contra você, onde ela te deprime, onde ela perverte os seus desejos, onde ela faz você sentir ciúmes, onde ela faz você se sentir ofendido. Apresenta isso diante do Senhor nesse momento. Pai, nós queremos diminuir nessa noite. Queremos diminuir para que o Senhor cresça. Nós entendemos, Pai, o que o Senhor vem nos ensinando a respeito da humildade. Quem quiser ser o maior, que seja o menor, que diminua. Em nome de Jesus, meu Pai. Vem nos fazer, nos encher dessa consciência, meu Deus. Cada vez que a gente tiver algo em nós, contra nós, assim como o Senhor falou com Caim, fala conosco. Nós não somos como Caim, meu Pai. Nós queremos realmente fazer aquilo que Caim não fez. Impedir que o pecado entre porta dentro, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê a força para andar disciplinado. O Senhor nos deu a liberdade para escolher, meu Pai. O Senhor nos deu a autoridade para governar. Mas sabemos, meu Deus, que sem Ti nada podemos fazer. E usamos a nossa liberdade para clamar ao Senhor nesse momento com força. Não só sobre esse dia, sobre esse motivo que levou essas pessoas a virem aqui à frente. Mas, meu Deus, em cada momento da nossa vida, nós queremos fazer a coisa certa. Queremos que a nossa alma seja submissa ao nosso espírito. No nome de Jesus. Amém e amém.